Olá, tudo bem? Eu sou o André Pado, aqui do Caricaturista Empresário, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Hoje eu tenho um estúdio de desenho animado e ilustração aqui na cidade de Campinas e a gente tem vários colaboradores, freelancers, enfim, a gente produz animações, ilustrações para vários clientes, para várias empresas, para várias pessoas. Mas é claro que nem sempre foi assim. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para você ver a minha jornada e alguns insights que podem trazer para você também na sua carreira de desenhista, de caricaturista, ok? Eu sempre desenhei desde muito pequeno. Desde uns 11 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer cursos, comecei a me envolver na área, conhecer pessoas. Evidente, eu era uma criança, então eu não tinha tantos planos para o futuro de realmente trabalhar com isso, tudo, mas na verdade eu sempre gostei muito de desenhar. Então foi um caminho que eu acho que não tive muita escolha, era fazer desenho ou fazer desenho, que isso é o que eu adorava. E uma dica muito interessante, todo mundo gosta de desenhar quando é criança, mas tem alguns que não param, que têm resiliência, que realmente tem vontade de desenhar, tem vontade de viver disso e realmente continuam e vão se preparando e vão pensando. Se você realmente gosta de desenhar e quer trabalhar com desenho, uma das coisas que você precisa treinar bastante é resiliência. Vão surgir muitos desafios, muitas coisas que vão te deixar um pouquinho para baixo, às vezes não é o apoio da família, às vezes é alguma crítica, esquece tudo isso, foca e continua. Voltando para a história. Meu pai era dono de uma agência de propaganda e minha mãe era professora de artes plásticas. Então, eu sempre fiquei um pouco nesse meio de criatividade com o meu pai. Por mais que meu pai não fosse da área de criação, ele era dono de uma empresa, dono de uma agência de propaganda, onde eu frequentava sempre e via o pessoal criando, fazendo os anúncios, fazendo as artes, fazendo as coisas. E lá na agência, eu comecei bem cedo, eu não lembro exatamente que idade que eu tinha, mas devia ter uns 15 anos, talvez até um pouco menos. E eu comecei a fazer alguns desenhos e eu me inspirava muito num cara que chamava Seleguin. E ele tinha uma espécie de estúdio de desenho, de ilustração. Na época não era tão comum foto, esse tipo de coisa, então o desenho dominava as páginas dos anúncios. E ele tinha um desenho muito interessante. E eu, como desenhava também, eu falava, poxa, vamos fazer alguma coisa, Tentava fazer alguma ideia de rabisco ali, E aí eu comecei a fazer uns desenhos para um cliente do meu pai na época que chamava Hotel Fazenda Solar das Andorinhas. E aí eu fazia alguns desenhos para outdoor, alguns desenhos para mala direta. Enfim, eu comecei a entrar nessa área de publicidade, mas mais do que o design gráfico, um outro desenho, não todos, claro, é colocar em alguma peça, alguma campanha. E mais ou menos com uns 11 anos de idade, eu entrei num curso de desenho, de cartoon, de desenho de várias técnicas, com o nosso grande mestre Paulo Branco. E lá eu aprendi vários tipos de desenho realista, pintura com tinta acrílica, aquarela, guache, lápis de cor, enfim, a gente foi passando por todas as técnicas. E lá eu conheci muita gente que depois eu acabei trabalhando, seja com caricatura ao vivo, com desenho animado, enfim. Também o curso é legal que tem essa coisa de você criar uma comunidade, criar uns amigos, de você fortalecer esse grupo para desenhar, para um ajudar o outro. E uma coisa curiosa, que eu comecei esse curso por causa de um cara que estudava comigo na 5ª série, que chamava João Gustavo. E aí o João ele já desenhava muito bem, e eu lembro que ele teve uma época que ele fez uma coruja, ele desenhou uma coruja meio cartoon. E aí eu olhava aquela coruja e falei, puta, eu quero desenhar uma coruja como essa. E aí falei com meu pai, essas coisas todas, com a minha mãe, enfim, daí eles me matricularam nesse curso. Eu sei que tempos depois eu acabei fazendo a mesma coruja que eu tanto desejava e também achava que tinha ficado muito legal. Hoje, claro, que se a gente vê essa coruja depois de tantos anos, com certeza ela não estava tão bem desenhada, mas não importa. O importante é que deu o start aí. E aí comecei a praticar muito em casa e fazer muito desenho, fazer cartoons, fazer algum tipo de caricatura, fazer um pouquinho de charge, de ilustrações. Aí eu falei, puxa, mas como que eu poderia usar esses desenhos? Como que eu poderia mostrar mais esses desenhos? E aí que eu tive a ideia. Eu comecei a conversar com alguns jornais aqui de bairros da minha cidade, um que chamava Folha do Taquaral e outro que chamava Teleinforma.
E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma espécie de permuta. Na época eu era uma criança, eu ainda não precisava tanto de dinheiro, e aí eu fiz uma permuta. E aí eu fazia ilustrações para esse Teleinforma em troca de um anúncio, né, para mais pessoas me contratarem. Um anúncio para ilustrações, para caricaturas, né? E na Folha do Taquaral a mesma coisa. Então, eu comecei a fazer alguns desenhos, comecei a evoluir um pouco no traço, e aí eu comecei a me forçar também a ter uma constância de produção, uma constância de criação de ideias, porque na Folha do Taquaral eu fazia charges, então tem que pensar, você tem que estar atualizado, né? E no Teleinforma eu fazia ilustrações de artigos, tudo, e comecei a conhecer pessoas também, os próprios escritores desses artigos, né? Eu lembro que 2 desses escritores, na época, eu fazia as ilustrações e depois, anos depois, eu fui ilustrar os livros deles. Então olha como as coisas são conectadas. Você vai aumentando o seu networking, vai fazendo, construindo o seu networking, até uma hora que o networking vai ajudando você também. Uma coisa que eu gostava bastante era de livro, ilustração para livro. E eu nunca tinha feito nenhuma ilustração para livro, né? Enfim, aí eu comecei a procurar algumas editoras. E uma das editoras era a editora Papyrus. E aí eu comecei a fazer algumas ilustrações de livros, não exatamente livros infantis, porque a Papyrus na época não era infantil, era um pouco mais adolescente, adulta, enfim, mas eu fui fazendo ilustrações para alguns livros deles no regime de freelancer. Eles me pagavam, eu fazia, recebia, não faço nem ideia se eu cobrava bem ou cobrava mal, mas de qualquer forma eu fazia e tenho esses livros até hoje comigo. E eu lembro uma vez que teve uma exposição no curso que eu fazia, que aí todos os alunos faziam um desenho e colocavam ali na parede, num quadrinho. Mas mais que isso, teve uma ideia de fazer caricatura ao vivo, que o pessoal ali do curso gostava muito de caricatura, tudo tal, e fazia caricatura ao vivo. E aí eu, criança ainda, falei, não, eu topo fazer, vamos lá. E aí com isso foi meu primeiro evento. Note que não era um evento cobrado, era um evento de curtição. Então, se as caricaturas não ficassem tão boas ou se eu não fosse tão rápido para desenhar, não tem problema, porque era um evento entre amigos, todo mundo sabia que eram alunos ali, então era mais tranquilo. Então, uma dica que eu dou aqui extra, aqui um bônus, se você nunca fez caricatura ao vivo, tente pegar um evento que não tenha muita responsabilidade. Talvez um evento filantrópico, talvez um evento dos seus familiares, enfim, não sei, alguma coisa que você não esteja talvez recebendo no primeiro momento, mas não deixe isso virar um hábito também, porque senão você começa a fazer e todo mundo quer caricatura de graça, e quando você vê, você está trabalhando, desenhando, não está sendo remunerado por isso, e aí a coisa não funciona, a conta não fecha. E nesse evento, com toda certeza, eu estava com muito medo. Primeiro evento, eu era, sei lá, devia ter uns 15 anos, 16 anos talvez, mas conforme você vai fazendo, você vai dando risada, você vai brincando, vai desenhando, a coisa vai fluindo, enfim. E tinha outros caricaturistas, outros amigos ali, que enfim, o coletivo ficava tranquilo e passou de uma maneira mais ou menos ok esse evento, mas foi a inauguração. E aí eu fui começando a ver que essa coisa de caricatura ao vivo era legal. E comecei a falar, a oferecer para alguns buffets, algumas coisas, né? Alguns cerimoniais também. Paralelamente, eu fiz um negócio que é bem legal também. Aqui em Campinas tem uma feira que chama Feira Hip. É uma feira de artesanato e arte, né? E aí, o que eu fiz? Eu me inscrevi nessa feira, você precisa se associar, tudo, ser aprovado, fazer um teste lá dizendo que você faz aquilo que você está comercializando mesmo, enfim. E aí comecei a fazer todo domingo caricatura ao vivo. É legal porque também me forcei novamente a manter uma constância na produção, manter uma constância no atendimento, uma constância na responsabilidade de ir até o local, das pessoas me conhecerem, e fui aumentando o meu networking. Então, as pessoas chegavam, viam meu portfólio ali, uma pasta grande que eu mostrava ali. Depois de um tempo, eu comprei uma lona, né, para proteger ali do sol, porque no começo ficava um pouquinho no sol, um pouquinho debaixo de uma árvore. Comprei um banquinho, comprei uma mesinha, fiz um banner para chamar um pouco mais a atenção. Enfim, fui deixando uma coisa mais profissional e mais chamativa. Então a pessoa que passava ali naquela feira, batia o olho e falava, poxa, ali é o cara da caricatura, deixa eu dar uma olhadinha. E aí eu cobrava por
pessoa, né? Então, um casal custava tanto, uma pessoa custava tanto, 3 pessoas tanto. Isso é um desafio bem interessante, presta atenção. Porque quando você cobra de pessoa a pessoa, a sua responsabilidade acho que aumenta bastante. Você tem que fazer aquela pessoa, a pessoa tem que gostar e ela tem que pagar você por aquilo. E ela compra um negócio na planta, né? Um prédio na planta. Ela compra aquele seu portfólio e acha que vai ficar bonito. É um desafio maior. Quando é um evento, é mais simples, porque você está cobrando por hora e quem está recebendo aquela caricatura geralmente não é o cara que está pagando. Não que você precisa fazer mais ou menos caprichado, não é isso. É que você também, na tua cabeça, você fica um pouco mais, com mais pressão quando você vende uma a uma. Pelo menos comigo foi assim. E depois de um tempo, eu pensei, puxa, eu quero fazer uma faculdade. E na época, eu lembro que eu conversei com meus pais, tudo, eu já estava nesse mercado de desenho, tudo. Então foi tranquilo eu entrar para uma faculdade de artes plásticas. Evidente que teve o vestibular, estudei bastante, aquela coisa toda. Quer dizer, estudei mais ou menos, mas enfim. E aí, a faculdade teve pontos positivos e negativos. Hoje eu trabalho com animação, com ilustração, com gerenciamento de projetos, enfim, ligados a esse universo de desenho. Na faculdade de artes plásticas da Unicamp que eu fiz, foi legal para conhecer pessoas, aumentar networking. O meu sócio, inclusive, eu conheci lá, músicos que eu trabalho, conheci lá, o meu professor de animação lá, também conheci, a gente veio a trabalhar durante anos com ele. Claro que na faculdade eu não aprendi nada de caricatura, nada de ilustração, nada disso. Na verdade, pelo contrário, o pessoal lá não gostava tanto, não detestava, mas não era bem o foco da faculdade, entenda. A faculdade de artes plásticas ela tem esse viés de artes plásticas, de escultura, de coisas um pouco de uma expressão menos comercial. E nessa época eu fazia bastante caricatura lá no curso para treinar, seja técnica, distorção, enfim. E eu falei, poxa, vamos participar de salões de humor, né? Inclusive o curso lá do Paulo Branco, ele incentivava a gente a participar dos salões bastante. Então desde pequeno, desde 11 anos, sei lá, 12 anos, eu ia para salões de Piracicaba, Ribeirão Preto. Enfim, a gente via os desenhos, tentava entrar nesses festivais, nesses concursos, né? Então era super legal. E de tanto fazer desenhos para esses salões de humor, aumentar a técnica, aumentar a distorção, entender um pouco o pulo do gato do salão de humor, eu entrei em vários salões de humor durante anos e também fui até premiado em alguns deles. E nessa época eu já tinha uma certa demanda de caricaturas e de desenhos, de ilustrações, né? Então eu comecei aumentando o networking, prestando serviço, enfim, sendo um pouco mais conhecido no mercado. E aí minha esposa ajudava também aqui um pouquinho no estúdio. Na época não era minha esposa, era minha namorada, mas enfim, depois virou esposa, tudo. Então ela já me ajudava um pouquinho, já tinha um espaçozinho aqui, né, o estúdio. Aí chegou no momento que eu comecei a não dar conta de fazer. Eu trabalhava bastante tempo e ganhava um salário que para a época era legal. Um salário não, né? Enfim, porque quando você é dona da empresa ou você é um caricaturista, é difícil, você não tem um salário regrado, aquela coisa, a não ser que você trabalhe num estúdio de desenho, e aí sim você é funcionário, CLT, aí tem essa previsibilidade. Mas é legal também, porque daí você pode aumentar, tem mês que você fatura bem mais, tem mês que você fatura menos, mas enfim, um compensa o outro, e te dá esse motivador também para você correr atrás de novos clientes. E aí nessa época eu já estava com uma demanda grande, tudo, e pensei, puxa, eu poderia contratar um funcionário. Bom, poderia, mas na época nem empresa aberta eu tinha, gente, pra você ter noção, não tinha essa coisa do MEI, né, que hoje facilita bastante ter o MEI. E aí eu deixei quieto, de vez em quando eu precisava de alguma nota, eu pegava uma nota lá na associação dos artesãos de Campinas, que tinha a ver com a Feira Hippie, e aí eu conheci o Thiago, que hoje é meu sócio. E aí a gente começou a pegar alguns trabalhos. Na verdade, eu já tinha esses trabalhos, né? Vira e mexe tinha algum trabalho de animação, de tudo. Puxei ele para me ajudar. Fizemos alguns trabalhos juntos, tudo até a hora que a gente falou, eu pensei, puxa, seria legal se eu tivesse um sócio. Convidei ele para a sociedade. Eu lembro que eu tinha um faturamento X, né? Enfim, não sei quantos mil reais por mês que eu faturava ali. Ele é um cara muito competente, desenha muito bem, mas ele é engenheiro da computação e trabalhava já na época como engenheiro da computação, numa empresa, né? Enfim. Então ele não tinha clientes de desenho, nada disso. Então, quando ele chegou, eu tomei a atitude da gente ser sócio 50-50. Então, tudo que entrava, dividia em dois, e tudo que saía, dividia em dois, né? Então, virou
quase que uma empresa, por mais que no começo também a gente ainda não tinha um CNPJ. Então isso foi um marco, porque eu comecei a ganhar mais ou menos nos primeiros meses metade do que eu ganhava antes. É assim, quando a gente é empreendedor, quando a gente é empresário, quando a gente é desenhista, você tem que se jogar um pouco, você tem que arriscar um pouquinho, tá? Foi aí que eu aprendi na prática que existe um ditado que é dividir para multiplicar. Então, muitas vezes você vai cair nessa questão, que você tem que dividir um pouco o bolo para conseguir mais força, mais energia e multiplicar um negócio seu de caricatura, de ilustração, de animação, de qualquer tipo de empresa. E como o Thiago era bem organizado, que ele vem da engenharia, então ele me ajudou bastante a também ser um pouco mais organizado. Então a gente criou um workflow de trabalho bem legal, organizado, uma planilha de Excel com caricaturas que a gente estava tendo, as ilustrações, as animações, os prazos, se já tinha pagado a primeira parcela, se não tinha, o e-mail do cliente, então estava tudo ali. Era uma planilha normal, nada de muito especial, mas deixava a gente mais organizado e mais produtivo. Isso era bom, porque éramos só 2 pessoas. Eu sempre fui um cara que gostei de conversar, gostei de fazer contatos. Eu acho até que um pouco vem do que eu vi o meu pai fazendo. O meu pai, lembra na época lá que ele trabalhava numa agência e tal, e ele era o contato publicitário, o cara que captava clientes, o cara que ia atrás dos novos prospects, enfim. Então eu via isso acontecer um pouquinho quando eu era criança e eu acho que você acaba replicando um pouco o que os pais fazem. Isso eu acho que é normal e nesse caso foi bem benéfico. E eu sempre fiz essa parte de captação de clientes, de pensando em como conseguir novos trabalhos, né? Então eu fiquei nessa parte e ainda faço essa parte aqui no estúdio. O Thiago ficava produzindo, eu também produzia muito, porque era só nós dois, né? Então um fazia o rascunho, o outro passava limpo, o outro fazia, o outro alterava, o outro enviava, mas eu que sempre fiquei um pouquinho mais nessa parte de atendimento. Então eu que mandava para o cliente os rascunhos, eu que falava, eu que ligava, ou recebia chamada, enfim, fazia essa parte de atendimento. A divulgação também era eu que fazia, então eu pensava sempre em SEO, marketing, Google Ads, Facebook, enfim, fazia essa parte de divulgação também, que é muito importante, não só fazer um trabalho bonito, uma caricatura legal, mas as pessoas saberem que você faz e, quando elas precisarem da caricatura, lembrarem de você. É claro que nem tudo são flores nessa vida. Na verdade, não é fácil empreender, não é fácil você ter o seu próprio negócio. A gente aprendeu a duras penas, né? Como evitar um pouco de calote. É normal, às vezes a gente fazia o trabalho, entregava, a pessoa falava que ia pagar e não pagava. A gente, numa época, recebia 50% antes, depois fazia o rascunho, aprovava tudo. Depois, no final, recebia mais de 50% e aí sim entregava. E depois, mais para frente ainda, que eu acho que é a melhor ideia, é você ter um esquema online para o cara botar o cartão dele, pagar 100% da caricatura, pode parcelar e aí é uma questão do cartão, coisa e tal, mas aí você já tem esse garantido, você já sabe, você já recebeu, e aí sim é a tua responsabilidade fazer, entregar e fazer bem feito, né? Isso não preciso nem falar aqui, né? E nessa época também eu fazia muita caricatura ao vivo. Fazia para congressos, eventos de hotéis, eventos de empresa, casamentos, festa de aniversário, batizado. Foi realmente uma época que eu fazia bastante caricatura ao vivo. É muito legal porque financeiramente a caricatura ao vivo ela é bem bacana. Você tem um custo muito baixo para fazer a caricatura ao vivo, basicamente uma caneta, um lápis, um papel. Você pode sofisticar um pouco, né? Fazer com caricatura ali na tablet, impressora, imprimir em caneca, chinelo, tudo dá para fazer, né? Pra você ter noção, dá para fazer até caricatura em prato. Depois eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Às vezes você vai fazer para um restaurante, então você pode fazer uma caricatura no prato e dar para os convidados ali, né? Enfim, dá para fazer em qualquer superfície, praticamente, né? E aí na época eu já fazia bastante caricatura, tinha um faturamento muito bom de caricatura ao vivo e isso é legal porque um evento puxa o outro, né? E vai puxando o outro, vai puxando o outro. Não é que todo evento que você faz já fecha um outro, não é bem assim. Mas faz evento de batizado, daí o cara te contrata porque ele é dono de uma empresa, daí nesse evento um funcionário de uma outra empresa que está lá vê e fala para outra empresa e quando vê, você já está nesse fluxo de bastante trabalho. E
E aí estamos chegando um pouquinho no final desse filme. Não quer dizer que é o final da minha história, com certeza não. Tem muito para contar, muito para compartilhar. E hoje eu tenho uma empresa, um estúdio de animação e ilustração aqui com o Thiago, temos vários colaboradores, trabalhamos digital, né, na tablet ali, temos várias Cintiqs, tudo. E a gente trabalha nesse esquema de animação e ilustração. Aí você fala, poxa André, mas você não faz mais caricatura? Não faço mais caricatura. Na verdade, eu faço de hobby, de curtição, tudo, mas hoje a gente mudou, pivotou um pouco a questão da caricatura e foi para esse lado da animação. E aí eu falei, poxa, mas cara, eu sei tanto sobre caricatura, não só sobre técnicas de caricatura, mas nessa parte comercial também, de como potencializar, como conseguir novos clientes, como vender, como encantar o cliente. E eu fiquei com isso, eu falei, poxa, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, eu preciso que esse mercado de caricatura ele é um mercado bem legal e continue com novas pessoas. Eu falei, poxa, por que não então compartilhar esse conhecimento que eu aprendi ao longo da minha vida toda, aí, de mais de 20 anos fazendo caricatura. Por isso que eu gravo esses vídeos, por isso que eu dou essas dicas, que eu acho que faz sentido esse conteúdo para pessoas que estão entrando no mercado de caricatura ou pessoas que já estão no mercado, que podem, mesmo que já saibam muita coisa, mas pode ter algum insight, alguma coisa que eu falo que de repente a pessoa pode pegar e usar no seu dia a dia e aumentar um pouco o seu impacto nesse segmento de caricaturas, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se achou bacana, compartilhe com aquele seu amigo que desenha, com aqueles caricaturistas que você conhece. Escreva nos comentários ou mande para mim por e-mail as dúvidas que você tem, as coisas que você quer saber, ideias para novos vídeos. Eu vou gravando, enfim, eu tenho prazer em gravar, compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu tenho com você, ok? Até mais, tchau, tchau!